E aí, minha gente, tudo bom? Charles aqui mais uma vez no canal Estudos, né? Bíblia Sagrada. Continuando assim o estudo do Evangelho de João. Agora a gente fez, né? E a gente vai continuar aqui contando mais a história de Cristo, né? Nosso Salvador e pregação. O tempo que ele passou aqui, se dá para dizer assim, 3 anos, né? Mistério. Tá? Só lembrando, né? Espero que vocês estejam gostando aí do canal, dos estudos. Né? Espero que vocês deixem aí comentários também. Então, apesar que a escritura é uma só. Não deixe de deixar o like também, isso ajuda bastante. As pessoas venham estudar, enfim. Aqui não é nenhum motivo de religiosidade, pode falar, denominações, mas sim simplesmente o estudo da palavra de Deus. Só isso. Tá? E sair desse engano do mundo religioso hoje, infelizmente, mais vende o evangelho, mais cria a doutrina, realmente a verdade, que a gente sabe muito. Tá? Então que vocês estudem aí na casa de vocês, né? Compartilhem também, não deixem de se inscrever no canal. Então vamos lá. Agora a gente vai ver um momento de Jesus que ele acaba ali no capítulo 6, fala um pouco. Jesus estava ali no tempo da Páscoa, da festa da Páscoa. Entra em confronto, né? O povo, né, que seguiam ele, e a gente sabe que era através das visões, não do conhecimento do Antigo Testamento, da prática, né, daquilo que Deus, Yahuwá, o Pai de Jesus, guiava o povo a essa verdade profetizada por ele, por meio de homens, pelo seu Espírito. E o povo acaba rejeitando ele, porque essa fé não é sincera, não é uma fé criada, verdadeira, pela palavra de Deus. Simplesmente é só uma visão, no qual a visão dos sinais é só uma confirmação da palavra. Mostrando e conduzindo as pessoas através desse sinal aquilo que já é verdade, certo? E Jesus fala bastante disso, né? Que por isso que o povo era cego, guiado por cegos, porque realmente a palavra não estava ali, por isso que eles não criam em Jesus, por isso que eles não seguiam Jesus. E aqueles que acreditavam e seguiam era baseado não nos líderes religiosos, não nas visões, nos sinais, mas baseado naquilo que eles conheciam do Antigo Testamento. E Deus já tinha testemunhado do Filho dele. E isso demonstrava que eles conheciam Deus, conheciam a vontade dele, a palavra dele. Certo? Então, aqui vai mostrar um pouco dessa incredulidade de qual Jesus saiu, né? Estava ali na Galileia, né? E fugiu porque eles estavam tentando matar ele. E a gente vai falar um pouco agora, tá? Eu vou tentar ir até o versículo 20, ali 24, por aí, certo? Para o vídeo não ficar tão longo, tá? Então vamos lá. Então depois disso, Jesus começou a andar pela Galileia, pois não queria passar pela Judéia, visto que os judeus procuravam matá-lo. Então ele estava em Cafarnaum, ele ficou ali, que a gente viu que ele saiu lá, né? Ali do mar, né, da Galileia, que ele saiu do outro lado do mar, né, e foi ali em Cafarnaum, que ele estava pregando numa sinagoga, e passou e ele ficou mais ali pela Galileia. Então começou a andar pela Galileia, não queria passar pela Judéia, visto que os judeus procuravam assim matá-lo. E o sentido de querer matá-lo, a gente já viu isso, né, nos capítulos, que era porque ele curava no sábado, e isso aí não ia contra a lei de Deus. Bem pelo contrário, a lei falava o quê? Amar próximo como a si mesmo. Amar a Deus. E amar a Deus, amar o próximo é tu.
salvar uma pessoa, curar uma pessoa. Isso é fazer o bem, né? Não criar regras, não acabar anulando aquilo que Deus já dizia. E era isso que os líderes faziam. E hoje não é muito diferente naquela época. E aqui ele vai falar um pouco desse momento da história. João vai falar um pouco desse momento que estava acontecendo nessa trajetória de Jesus, que era o quê? Perto da festa dos tabernáculos. Tá? E a gente vê aqui um pouquinho mais do qual dos capítulos que a gente passou, falava que Jesus estava na festa da Páscoa. Aproximava a festa da Páscoa, estava indo para lá. Então aqui é mais ou menos Páscoa ali entre março e abril, e aqui eu acho que é setembro, novembro, alguma coisa assim. Tá? Então já tinha passado bastante meses passou até Pentecostes também, tá? Então aqui está na festa dos tabernáculos, é ali em setembro, novembro, acho, outubro, novembro, alguma coisa assim. Tá? Então já tinha passado bastante meses. Isso. Então os judeus tinham que fazer o quê? Ir para Jerusalém. E isso era os judeus que tinham de fora, os homens, principalmente, eles tinham que ir para Jerusalém nessas festas. Então, Jesus, já que estava ali na Galileia, né? E isso, creio eu, que é em Nazaré. Até porque Jesus ainda, pelo que eu entendi, não tinha ido ainda morar, se residir em Cafarnaum. Realmente depois ele sai da família dele e vai morar em Cafarnaum sozinho, discípulos, vai viver essa vida. Mas aqui o que dá a entender, ele estava indo ali junto com a família dele. Então os irmãos confrontam Jesus nessa situação de uma visão carnal, de uma visão humana, certo? Diferente daquela que Jesus tinha, daquilo que Deus queria, é diferente. Qual é a visão? Então seus irmãos disseram, retira-te. Então, tipo assim, sai daqui e vai para a Judéia. Por que para a Judéia? Lá onde tem Jerusalém, enfim, que os judeus estavam se concentrando por causa da festa dos tabernáculos. Vai para lá para quê? Para que todo mundo, né? Para que os teus discípulos, as pessoas vejam o quê? As tuas obras. Vejam o que tu está fazendo. Assim, tu tem que ser visto, tem que, né? As pessoas têm que ver quem você é. E eles vão dar um argumento para isso, né? Porque ninguém procura ser conhecido em segredo. Só que Jesus, ele não buscava a glória dele. Ele não queria ser reconhecido por ele mesmo. Ele queria que as pessoas conhecessem ele baseado na palavra de Deus, procurassem a palavra de Deus, conhecer Deus, ver através das escrituras e assim através do sinal concluir a sua, né, aquilo que ele ia pela fé, a palavra de Deus. Já que faz essas coisas, então manifeste ao mundo, a todo mundo, vai aberto e faz. Só que é interessante, Jesus, ele tem um tempo, ele sabe o tempo dele. Então é tudo, tem um cronograma, um tempo, um processo por trás das coisas. Pois nem seus irmãos criam nele. Então, o sentido que realmente eles não acreditavam em Jesus. Eles achavam que as pessoas iam crer no fato dele se expor mais. E, na verdade, isso não leva a pessoa a crer. Até porque ele tinha se manifestado através de um sinal e mesmo assim as pessoas não acreditavam nele. Então o ponto não era de se expor. Então Jesus lhe disse, o meu tempo ainda não chegou. É interessante que essa palavra aí no versículo 6, o meu tempo ainda não chegou, acho que é umas 6 vezes vai acontecer no livro de João. Que vai acontecer pontos que eles vão tentar apedrejar ele, matar ele, o povo, vai acontecer várias coisas e aí vai dizer que o tempo dele ainda não é chegado. Então as coisas não vão acontecer porque ainda não é o seu tempo. Certo?
Ele vai falar, mas o vosso tempo está sempre presente. Então tudo para eles é agora. Tudo é... E é legal isso. Por pensar, as pessoas só conseguem ver o agora. Só pensam no agora, ver o agora. Jesus fala bastante. Elas não conseguem ver além, simplesmente agora. Certo? E é legal que Jesus vai dizer, o mundo não vos pode odiar. Mas odeia a mim. Pois o que eu faço? Eu testemunho, falo que a sua vida, a vida que eles vivem, porque aqui fala o quê? As suas obras. Quer dizer, as suas obras é o quê? O seu modo de vida. Certo? Aquilo que vocês fazem são maus. É mal. Então Jesus ele está testificando isso. Ele está expondo o modo que os judeus estão vivendo, não só o povo, como próprios líderes do povo. Então, claro que as pessoas vão odiar, não querem isso. E os irmãos deles não entendem isso. E não tem como odiar eles, porque eles não fazem isso. Né? E aí, Jesus fala, sube, vai para a festa vocês. Eu não subirei por enquanto. Pois ainda o meu tempo ainda não chegou. É isso aqui que eu falei. Esse tempo é chegado e o meu tempo ainda não chegou. Então, é 6 vezes que aparece isso aqui no Evangelho de João, destacando e tem um cronograma para que aconteça, que se cumpra, que nem Jesus diz, né? Tudo está cumprido pelo que está profetizado no Beleza. E tendo eles dito isso, ficou ainda ele na Galileia. E os irmãos foram. Até porque ele falou isso, porque ele não queria ir com eles. Eles eram uma família, ele esperava que eles fossem juntos. Então ele não queria ir junto, queria ser publicamente isso. Então ele foi o quê? Esperou um tempo e depois ele foi ocultamente, né? Não chamando a atenção. Mas, tendo seus irmãos subido à festa, ele também subiu. Isso não publicamente, mas o que? Em segredo. Então, os judeus procuravam na festa, perguntando. E esses judeus aqui, quando fala, não é referente ao povo. Aqui é os líderes religiosos, tá? Procuravam na festa, perguntavam, onde ele está? E havia, assim, muitas opiniões em relação entre o povo, não entre os judeus, os líderes, mas sobre o povo havia muitas opiniões sobre ele entre o povo. Alguns diziam, ele é um homem bom, outros diziam, não, pelo contrário, ele engana o povo. E vocês pegam bem essa palavra, ele engana o povo, certo? Isso Jesus vai falar um pouco sobre esse contexto, né, que estavam acusando ele, certo? Como acusaram ele de negligenciar o sábado, segundo as regras deles, dizer que ele estava querendo se igualar a Deus, para falar um pouco. E aqui ele vai rebater isso aqui também sobre ele engana o povo. Então o povo ele tinha essa ideia. É interessante que João ele mostra que a ideia do povo era uma ideia deles, falatória entre eles. Certo? Não era uma ideia baseada que nem Filipe, que nem os discípulos que começaram a seguir Jesus, que eles viam ele como o Filho de Deus, como Pedro mesmo confessa isso, né? Ali no capítulo 6, quando o povo abandona e Jesus diz, o que vocês vão com eles? E Jesus diz, não, tu tem a palavra da salvação, tu é o Filho de Deus. Por quê? Porque Pedro viu nas Escrituras, conforme o Antigo Testamento, que era ele o Messias. Então o povo ele não tinha essa base, ele tinha o quê? Ele é um homem bom, ele engana o povo, ele é um profeta, ele é o Elias, certo?
Todavia ninguém falava dele abertamente por medo dos judeus. E judeus aqui não é o povo. Aqui é os líderes religiosos, os fariseus, os saduceus, enfim. Então, a festa já estava na metade, a festa dos tabernáculos, né? Quando Jesus subiu ao templo. E assim começou a ensinar. Então, Jesus ele não foi lá passear na Judéia, dar uma banda na Judéia, enfim, não. Ele foi lá no templo e começou a pregar lá. E começou ali a ensinar. Então, os judeus, que é os fariseus, certo? Os fariseus, os líderes, enfim, né, se admiravam dizendo como este homem tem tanta instrução sem ter estudado. E aqui o sentido estudado é ter passado nas escolas rabínicas. Tinha 2 escolas rabínicas em Jerusalém, que lá o povo era instruído. Então, nessas 2 escolas, Jesus não passou. Ele era um homem de Nazaré, lá, que era uma cidade, dá para dizer assim, insignificante, que nada vem de lá, não tem nada, né? Pobres e camponeses, né? Não tem nem profeta lá, não tem nada, né? E esse era o propósito de Deus mesmo, Deus ser glorificado por intermédio de Yahusha. Então, como esse homem entende tanto se ele não passou por nós, pelos nossos rabinos, pelos nossos mestres, pela nossa escola? Como que esse cara sabe? Até porque os livros da lei ficavam sempre, ou nas escolas tinha algumas cópias, e isso era pelos líderes religiosos. Então, o povo comum não tinha isso. Como hoje a gente tem as escrituras, né? Todo mundo pode ter no celular, no computador, em papel, enfim. Isso não era assim. Então, como esse cara pode ter tanto? E Jesus responde: o meu ensino não vem de mim. Então, isso não vem dele. Por quê? Porque ele é um profeta. Lembrem, Jesus ele é um profeta. Certo? Então, Deus está por trás dele. Como todos os outros profetas. Como Moisés, como Elias, como Isaías, Jeremias, Zacarias. Então, Jesus, Yahusha, ele é um profeta. Moisés fala, vai vir um profeta. Então, ele é um profeta. E tudo que vem de um profeta vem de Deus, pelo Espírito de Deus. Então, não vem dele, vem de Deus. Então, Jesus está falando uma verdade. Meu ensino não vem de mim. Mas de quem? Daquele que me enviou. É quem? Deus. Deus de Abraão, Isaac, Jacó. Se alguém quiser fazer a vontade de Deus, agora vocês vão entender um ponto. Por que eu falei isso? Eu citei essa parte aqui, ó, que é no versículo 12. Mas outros diziam o quê? Não, ele é um homem que engana o povo. Engana baseado no quê? Quando tu quer enganar alguém, tu vai enganar naquilo que tu fala. Tu instrui, naquilo que tu está conduzindo. Certo? E o que Jesus faz? Ele é um mestre, o povo vê ele como um rabino, é um mestre. Né? E ele ensina. Então o povo está dizendo que ele estava enganando o povo. E Jesus vai dizer assim: o ensino não é meu, e vocês podem comprovar que isso não é meu. E ele vai argumentar isso. Se alguém quiser fazer a vontade de Deus, tipo assim, eles se diziam, os líderes religiosos, de fazer a vontade de Deus. Como o povo também queria, né? Diziam, nós temos que fazer a vontade. E para fazer a vontade de Deus, você tem que conhecer Ele, conhecer a palavra dele. Certo? Então, Jesus ele vai falar uma coisa, que se você quer fazer a vontade de Deus, você vai seguir Ele, vai saber a vontade dele,
qualquer pessoa que vem dele, você vai identificar se isso é verdade ou não. Por quê? Porque se o cara fala de Deus, você vai identificar isso se você faz a vontade de Deus. E é isso que Jesus vai argumentar. Se alguém quiser fazer a vontade de Deus, saberá que esse ensino é dele. Que ensino? Aquilo que Jesus está falando. Porque Deus age através de outras pessoas. E o mesmo Deus do qual tu estuda, tu busca, vai saber se aquela pessoa está falando a verdade ou não. Se vem dele, porque tu sabe, tu conhece ele. Agora, se tu não conhece ele, não conhece a verdade dele, como é que tu vai identificar se a pessoa está falando dele ou não? Certo? É isso que Jesus vai argumentar. Por isso que eles não entendem. Por isso que eles não buscam ele. Porque eles não seguem a vontade de Deus. Porque os líderes são corruptos. Os líderes não ensinam a verdade. Ensinam o quê? Doutrinas humanas. Mentiras, corrupção. Mas agora, aqueles que realmente sabem a palavra, entendem, com um coração sincero, conhecem Deus, o que eles fazem? Seguem Jesus. E isso é legal, que é um paralelo hoje no mundo religioso. Infelizmente nesse mundo. E a gente sabe que é assim, e isso vai ser até o final dos tempos. E ele vai dizer, saberá que esse ensino é dele. Ou se ele o quê? Fala de si mesmo. Se ele está inventando, vai saber. Certo? Quem fala por si mesmo, é interessante que ele vai dizer por que as pessoas fazem isso. Então, elas não fazem... É interessante que os líderes religiosos hoje, eles não fazem por engano. Não, eles estão fazendo de propósito. Porque eles buscam a glória deles, a exaltação deles, não de Deus. Então, essa é a realidade. Eles tiram a glória que é de Deus, como Satanás faz. Então os filhos de Satanás vão fazer a mesma coisa, porque o pai deles é assim. Certo? Jesus vai falar, quem fala por si mesmo busca a sua própria glória. Mas o que busca a glória de Deus, daquele que enviou, esse é verdadeiro, e nele não há injustiça. Então eu não estou enganando ninguém. Até porque se você fizesse a vontade de Deus, você saberia disso. Agora você não sabe, porque aqueles que você segue, ou aqueles que são os mestres, os líderes religiosos, eles buscam glória para si, não para de Deus. Então eles não sabem a palavra de Deus. Certo? Ele vai dar um exemplo de Moisés, na prática. Por quê? A gente segue Deus, a gente faz a vontade de Deus. Ah, vocês fazem? Beleza. E Jesus vai fazer esse tipo de confronto outras vezes com os líderes religiosos. Ele vai botar em xeque a fidelidade dele. Ele vai citar agora Moisés. Moisés não vos deu a lei? No entanto, nenhum de vós cumpre. Então, vocês não estão seguindo Deus. Vocês não estão fazendo a vontade de Deus, como vocês dizem que fazem. Por isso que vocês não me reconhecem, porque vocês não conhecem a Deus e não praticam a palavra dele. No entanto, nenhum de vós cumpre. Por quê? Porque vocês procuram me matar. Certo? A multidão respondeu, tem demônio, quem procura matar-te? Jesus prosseguiu. É interessante que esse contexto que Jesus agora vai trazer é um contexto dele, porque ele curou uma pessoa no sábado. Certo? E aí os judeus queriam matar ele. Certo? E aí eles vão, tá, mas quem disse que vocês querem matar? Quem falou? Você é um mentiroso, você tem demônio, você está falando coisas que não é verdade. Jesus prosseguiu. Realizei uma só obra miraculosa. Isso, ele está citando uma coisa que ele fez no sábado. E todos vos admireis por causa disso. Ficaram indignados. Não, ele fez uma coisa no sábado. Só que é interessante que ele vai falar uma coisa.
e que realmente nem eles entendiam o que eles faziam. Para te ver como, graças a Deus, né? Jesus sábio por Deus, ele mostra as coisas, a realidade, o coração das pessoas. E aqui realmente Jesus está mostrando o coração das pessoas. Está expondo isso. Quem são essas pessoas? Né? Porque quando a gente lê a palavra de Deus, ali é exposto o teu coração, o teu pensamento, certo? Quem tu é. Ele te abre quem você é, a realidade. Por razão, Moisés nos deu a circuncisão, embora ela não venha de Moisés, mas sim venha dos patriarcas. Mas Moisés, porque ali foi, claro, veio por Abraão ali, mas foi tido como lei, certo? Instituída como lei perante uma nação. Foi feito em Moisés, mas Deus fez uma aliança com Abraão e foi através disso da circuncisão. Mas posta em lei, que eles querem dizer isso, né? A lei, a Torá, veio Moisés, certo? E o que vocês sabem? E no sábado vocês circuncidam um menino. Mas por que vocês circuncidam um menino? Porque a lei diz o quê? Que cada menino homem, quando nasce, depois de... no 8º dia, ele tem que ser circuncidado. Isso pela lei. E a gente vê que Jesus foi circuncidado no 8º dia. Certo? Depois que ele nasce. Nasceu, deu 7 dias, no 8º ele tem que ser circuncidado. Certo? Só que, se ele nasce, vamos supor, né? Deixa eu ver aqui. Se ele nasce, vamos supor, deixa eu ver, deixa eu calcular aqui. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sábado. Terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Tá. Sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sábado. Beleza. A menina nasce, o cara, quer dizer, né? O menino, né? Tem que ser menino, homem, né? Ele nasce num sábado, certo? Ele vai ser circuncidado no sábado. Ou depende do horário, ele nasce na sexta, depende, né? Mas ele vai ter que ser circuncidado no sábado. Agora, a lei diz que tu não pode trabalhar. E eles estão trabalhando. Só que eles estão fazendo o quê? Aquilo que Deus está mandando. Então, tem leis, realmente leis que Deus dá, ela não é revogada, porque você está fazendo a vontade de Deus. Certo? Que nem, você vai lá, a pessoa caiu dentro de um buraco, e aí tem que vir várias pessoas pegar corda, enfim, isso no sábado, as pessoas não estão trabalhando? Então, mas trabalhando o quê? Em amor ao próximo. Você está cumprindo aquilo que Deus está fazendo. Isso a gente está falando da lei do Antigo Testamento. Certo? Então você está fazendo aquilo que Deus está dizendo. Só que eles não percebiam isso. Por causa da mente deles, não conheciam Deus, a verdade. Isso porque eles eram atribuídos a regras pelo mundo religioso. E isso Jesus vai combater. E eles estão vivendo no engano. Os líderes estão enganando eles, não Jesus. Se o menino recebe a circuncisão no sábado para que a lei de Moisés não seja infringida, é interessante que ele fala, infringida. Por que vos indigneis contra mim que no sábado curei completamente um homem? E é legal que Jesus vai falar, não julguem pela aparência. E é isso que as pessoas fazem. Eles julgavam Jesus pela aparência. Esse cara, ele nunca participou da nossa escola de teologia. Esse cara não tem diploma. Esse cara saiu lá daquela terrinha que não tem nada. É um camponês, um analfabeto. Quem é a família dele? Nós somos ricos, nós somos pomposos, nós participamos de escola, universidades de teologia. Quem é ele para falar?
E essa é a base do discernimento humano, não baseado na justiça, na palavra de Deus, numa maneira certa, correta de ver coisas. E é isso que o povo julgava, era isso que os líderes julgavam, conforme a mentalidade deles, não conforme a reta justiça, a palavra de Deus, aquilo que é certo. É hoje que as pessoas julgam. E a gente vai ver que a maioria das pessoas mais injustas, e podres e mentirosas desse mundo, não nesse mundo, mas naquela época também, e nessa época, são pessoas de alta posição. Pessoas ricas, advogados, pessoas que tu olha para elas, não, deixa ela passar, ela é uma pessoa certinha. E aí uma pessoa que não tem status, não tem nada, pode ser até uma pessoa de rua, mas uma pessoa de rua é muito mais justa que uma pessoa dessa. E aí você vai julgar pelo aquilo que você vê? E isso é um engano. E é isso que eles faziam. Jesus alerta isso. E é isso que a carta de Tiago vai falar um pouco da fé prática. Ele julga os irmãos na igreja que estavam fazendo isso por aparência, que é entre os pobres e os ricos. Então, eu vou ir até aqui, né? E ele fala, mas julgai de maneira o quê? Justa. Então, espere que eu tenha ajudado, né? Vocês possam estar meditando aí também. Deus ajude, vocês abençoe, dê sabedoria. Vocês venham estar sempre na verdade, saindo, como eu sempre falo nos meus vídeos, nos meus estudos, desse mundo religioso, de homens que buscam sua glória, que buscam, são lobos ferozes vestidos de pele de cordeiro, são filhos do Satanás. Infelizmente estão num engano, e as pessoas que não buscam a verdade, não buscam a palavra do Senhor, mas pelas suas ambições, pela sua mente carnal, realmente vão estar sendo enganados. Tá bom? Um grande abraço, Deus abençoe você. Graças a Deus. Valeu!